Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Queridos, segundo Samuel 6, 6 e 7, na versão King James. E chegando à ilha de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa da sua irreverência, e ali morreu junto à arca de Deus. Amados, é interessante nós percebermos que nós não podemos tornar comum o sagrado, em hipótese alguma. Quando nós usamos o termo eira no hebraico, indica um lugar aberto, mas é também um símbolo de julgamento e de peneiração. É o significativo que Deus usa, aleluia, para tratar um caso específico. E quando nós entendemos isso, Deus julga atitudes, temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Deus julga intenções e motivações do coração, porque as intenções e as motivações estarão sempre diante da sua santidade. Então precisamos saber realmente quais são as nossas atitudes, intenções e motivações em relação às questões do reino de Deus. Amados, Uzá estendeu a mão à arca de Deus. Isso era um gesto proibido. Por quê? Porque a arca, ela era o objeto mais sagrado do culto, para os israelitas. E representava, primeiro, a presença de Deus, segundo, a glória de Deus e terceiro, o governo de Deus. Então havia ali uma lei que era clara. Ninguém podia tocar na arca, segundo Números 4:15. Somente os levitas coatitas podiam transportá-las por meio de varás. Uzá, mesmo sendo filho de Abinadab, querido, não tinha autorização divina para tocar no santo, no sagrado. Próximo ponto, porque os bois tropeçaram. Amados, circunstâncias não justificam desobediência. O tropeço dos bois, amado, expõe que a arca estava sendo transportada da maneira errada, em carro de bois, sendo o mesmo modelo, o mesmo padrão que os filisteus usaram, e não segundo o padrão de Deus. Então os filisteus usaram um modelo e eles não sabiam do padrão que Deus havia estipulado. E Deus estipulou padrões e precisamos estar atento a isso. Por quê? Porque a boa intenção de usar não substituiu a obediência. Fique atento a isso. Em relação à ira do Senhor se acendeu, é porque Deus não negocia a sua santidade. A palavra ira aqui no hebraico, ela indica uma indignação santa. O texto diz que Deus o feriu por sua irreverência. Irreverência aqui, irmão, significa falta de reverência, tratar o santo como comum, profanar o que é sagrado. Então devemos ter cuidado com aquilo que é sagrado. Volto a dizer, não podemos tornar o sagrado comum. O segundo ponto é a irreverência de Uzá, o pecado de tratar o sagrado como comum. Uzá cresceu ao redor da arca. A familiaridade produziu nele, com certeza, descuido, relaxamento e falta de temor. Quantos que estão anos e anos no Evangelho e se encontram como Uzá? Descuidados, relaxados e sem temor. Isso é um perigo muito grande, porque o inimigo se aproveita dessas condições, dessas situações. Uzá acreditou que as suas mãos eram menos impuras que o chão. Mas diante da santidade de Deus, nós temos que obedecer 3 fatores. Primeiro, o solo obedece, a criação se curva, mas o homem caído é pecador. Ficamos atentos. Uzá morreu porque tentou, vamos usar esse termo, ajudar Deus, sem obedecer a Deus. Então tem muita gente fazendo aí, querido, para Deus sem Deus receber. Tem muita gente agindo em nome de Deus
sem Deus ser glorificado. Isso é um perigo muito grande. Próximo ponto, o padrão de Deus para as coisas sagradas. Amados, a Bíblia revela princípios que são inegociáveis. O Senhor não negocia. O primeiro dele é a obediência ao modo de Deus. Aquilo que é santo só pode ser tratado do jeito que Deus ordenou. Não tem novos métodos, novas estratégias, não tem, querido, coisas novas. Não, aquilo que Deus declarou como sagrado é sagrado, aquilo que Deus estipulou como padrão é padrão até hoje, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A santidade requer separação. O santo não pode ser manipulado por mãos impuras. Querido, santidade requer separação. Ser santo é ser separado. E todo aquele que é separado também deve ser dedicado às coisas santas, às coisas sagradas ao Senhor e fazer com zelo, com muito zelo e com muito temor. Próximo, o culto não pode imitar métodos do mundo. Queridos, há um perigo no sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Imagine aí uma bacia e todo mundo põe um pouco de cada religião ali dentro e diz que isso é comum, isso é certo. Isso é um perigo muito grande. É terrível. Deus abomina. A arca em carro de bois, querido, era a metodologia dos filisteus. Não era o padrão de Deus. Deus rejeita culto sem obediência. Deus rejeita adoração sem propósito, querido. Não é assim. Não é do jeito que eu penso que é, do jeito que eu acho que é. Há muitas igrejas infiltrando coisas, sabe, dentro do sagrado e acha que Deus recebe. Deus não recebe, irmãos. Deus examina intenções, mas exige total obediência. Amados, a boa intenção, a boa motivação, sem santidade, não produz aprovação divina. Muito cuidado com isso. Tem muita gente achando que está fazendo para Deus, mas não é para o Senhor. É simplesmente para o eu, para o ego. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas novidades. Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo, Deus não muda, Deus é imutável, bendito é o nome do Senhor. E quando nós aplicamos isso em nossas vidas, nós temos alguns fatores também que são extremamente importantes. Primeiro, não podemos tratar o santo como comum. Volto a dizer, não trate o sagrado como comum. A Bíblia, o culto, o altar, o ministério, a presença de Deus não podem ser banalizados. Em hipótese alguma. Irreverência espiritual gera consequências, prejuízos que muitas vezes são irreparáveis. Quantos, perdem a vida eterna, a salvação por conta disso? Cuidado, fique atento, faça uma retrospectiva de como está a sua vida diante de Deus e da sua adoração. Segundo, não podemos servir a Deus da nossa maneira. O culto deve seguir o padrão divino, fidelidade, santidade e temor. Querido amado, meu irmão, fique atento. Não é do meu jeito, não é como eu acho. Deus não tem compromisso com o nosso achismo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aquilo que Deus colocou é padrão, é princípio. E o Senhor não quebra princípio. Cuidado para não quebrar princípio. Há um perigo muito grande nisso. Próximo, familiaridade não pode substituir temor. Assim como muitos convivem com o sagrado, mas perderam o respeito, a consideração, o temor por aquilo que é santo. Cuidado, querido, não vamos banalizar, volto a dizer, aquilo que é sagrado. Aleluia. Obediência vale mais que a intenção. A atitude parece boa, mas se não está alinhada com a palavra, se não tem obediência àquilo que Deus declarou, aquilo que está escrito, Deus não aprova. É por isso que tem muitas coisas se acabando, É como casa feita na areia. Na primeira dificuldade cai, e grande é a queda. E por último, querido, Deus corrige para ensinar. Depois da morte de Uzá, Davi buscou a Deus. Corrigiu um método de como levar a arca e agora passou a levá-la com honra.
da maneira correta, no padrão de Deus. A disciplina divina, querido, vai gerar em nós arrependimento e alinhamento. Aleluia. Querido, há um exemplo, bíblico de Nadab e Abiúde. Assim como Uzá, os filhos de Arão, morreram por tratar o santo de modo errado. Ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Levíticos 10, de 1 a 2. Ambos, oh meu Deus, morreram, Ambos, viveram e passaram por um grande juízo. Porque esses dois casos nos mostram o seguinte: primeiro, que Deus exige reverência de cada um de nós. Segundo, Deus estabelece limites para cada um de nós. E terceiro, Deus disciplina quem profana o sagrado. Deus seja louvado. Se ainda há tempo de reparar o erro, se ainda há tempo de se arrepender, se ainda há oportunidade, aleluia, de corrigir o erro, Deus seja louvado por isso. E para concluir, queridos, a morte de Uzá não é um ato de crueldade divina. Não, muito pelo contrário. É um lembrete, é um aviso eterno de que a presença de Deus é santa e é inegociável. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é imutável. Aleluia. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Devemos ter cuidado com aquilo que é sagrado, aquilo que foi confiado a nós. Louvado seja Deus. Servir a Deus exige temor. Servir a Deus exige obediência. Servir a Deus exige reverência. Servir a Deus exige ser separado. Servir a Deus exige santidade. Lembre-se disso, querido. O erro de Uzá deve nos levar a uma vida de profundo respeito e zelo por aquilo que é santo, pelo sagrado, para que nunca venhamos tocar nas coisas consagradas a Deus de forma irreverente, mas sempre com honra, com santidade, com submissão à sua palavra. Aleluia. Quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, do poder do Espírito Santo, quero declarar sobre você a bênção do Senhor. Quero declarar sobre você que a glória do Senhor seja manifestada na tua vida. Que possamos, como igreja, como seres humanos, como pessoas, reparar os nossos erros, as nossas falhas, colocar em ordem o nosso altar. Assim como Elias, reparar as pedras do nosso altar, reparar as nossas emoções, reparar as nossas escolhas, reparar as nossas decisões, reparar, sim, as nossas amizades, que tipo de influências nós estamos tendo. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos de toda ação maldita, maligna. Eu oro para que o poder do Espírito Santo sobre a sua vida seja de uma forma ardente, poderosa, mas também intensa, que traga ao nosso coração, tanto ao meu como ao teu, acima de tudo, o temor do Senhor, o respeito, o zelo pelo sagrado, pelo santo, que possamos obedecer princípios, que possamos sim obedecer aquilo que Deus estipulou. Há um limite que não venhamos quebrar esses limites, romper, aleluia, a barreira do limite, mas acima de tudo nos submetermos à vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, deixe um comentário e abençoe a vida de alguém com essa palavra. Um abraço e a paz.